Aí, só para você ter uma ideia, aqui, assim, eu vou falar das palavras que eles já ouviram falar aqui comigo, tá? Aprenderam, na verdade, né? Planejamento estratégico, plano de ação, 5W2H, PDCA, gestão ágil, diagrama de Gantt, indicador, OKR, KPI, certo? Então, tudo que eu falei para você até agora são coisas que eles conhecem a terminologia, certo? Gestão ágil, um pouco, que foi o que eu comecei, o que eu falei na aula passada. Então, na aula passada foi uma aula de gestão ágil e ferramentas tecnológicas para gestão. Aí foi o que eu fiz, eu abri aqui, né, o Teams, abri as ferramentas de gestão que eu uso, certo? E fui mostrando para eles. Então, eu mostrei o Naval Web, o Teams. Foi na hora, durante a aula, eu estava conversando com você e eles vendo. Sim. Entendeu? Eu disse, olha, aqui é o Kim. Aí quando eu falei, aí ele disse, uma parte desse que conhecia, né? Eu disse, o Kim está trabalhando aqui, né? Vamos ver se ele me responde. Então a aula estava rolando e eles estavam vendo a nossa conversa na tela. Entendeu? Por quê? Eu estava mostrando ferramentas de gestão. O Teams era uma delas. Sim. Então, esse tipo de coisa toda, assim, a aula é bem dinâmica, né? E eu trago muito conhecimento do meu dia a dia, né? Porque é o que eu faço, aí fica mais tranquilo, né? De ensinar, né? Uhum. Olá, pessoal. Boa tarde. Quem está entrando, deixa eu ver se às vezes eles ficam na sala aqui de espera. Deixa eu ver aqui, tá estranho, eles estão entrando e eu não estou vendo aqui. Agora sim. Gabriela e Vanessa. Gabriela já deu boa tarde aqui. Estão me ouvindo? Estão ouvindo o Kim também, pessoal? Fala aí, Kim. Fala aí. Oi, tô ouvindo, tô falando. Alô. Vanessa, Gabriela, vocês são de que período, de qual semestre que vocês estão fazendo? O Kim me perguntou e eu não sabia se era 7º ou 8º. Sou do 6º. Ô, Gabriela e Vanessa, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, o pessoal não chegou ainda, mas como tem pouca gente na turma, abram o microfone aí para a gente ir conversando aqui com o Kim, por exemplo, falem o que é que vocês fazem, assim, no dia, na engenharia química, se participaram de algum grupo, de algum programa, se fazem estágio. Vamos aproveitar o papo, tornar o tempo de espera útil. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu sou a Gabriele, eu faço 6º período de Engenharia Química, eu participo de um programa de pesquisa do PIBIT, também faço parte do CA e também participo da Protec. Beleza, o próximo, Vanessa, vamos um por um aí para o Kim saber um pouco o perfil de cada um. Oi, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Eu me chamo Vanessa. Eu estou no 5º, 6º período, mais ou menos. Daí, da parte da engenharia química, eu ainda não estou em laboratório, nem nada. Mas, assim, eu também estou concluindo o curso técnico de segurança do trabalho. E aí eu estou estagiando na parte de segurança do trabalho aqui na indústria, na Copra. Entendeu? Daí, eu estou meio que seguindo a parte da engenharia de segurança do trabalho, é tipo isso. Beleza, Vanessa, valeu. O Ícaro está perguntando aí, cheguei agora para fazer o quê? Não, a gente está só esperando todo mundo chegar, mas cada um está se apresentando rapidamente, o que é que faz na engenharia química, assim, se apresentando para o Kim aí, depois ele começa, aí eu passo para ele. E ele se apresenta e... Quem é o próximo? Já foi Gabriela e Vanessa, quem é o próximo? Pode ser você, Ícaro, que chegou agora e está perguntando o que é que fazer. Se apresenta aí. Beleza, professor. Eu sou Ícaro, né? Sou no 6º período de Engenharia Química. Atualmente também não estou em nenhum laboratório, mas estou estagiando numa empresa voltada para a segurança do trabalho também, soluções ocupacionais, na Prevem Mais, tá? Aí estou seguindo esse ramo também da segurança do trabalho. Beleza, o próximo. Tem pouca gente, é quem falar primeiro. Abre o microfone e fala. Pode ser eu, professor. Bom dia. Pode ser você. Boa tarde. Boa tarde. Fala, Nanda.
Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Ananda. Atualmente estou no 6º período de Engenharia Química também. Acredito que o Kim possa lembrar, né? Eu já conheço o Kim, né? Porque eu passei 2 gestões na Protec, que a Protec é a empresa júnior, né? Da UFAL, de Engenharia Química e Engenharia Ambiental. Aí lá a gente atuou, né, em várias áreas. Segurança do trabalho foi uma delas e várias outras. E atualmente eu faço parte do centro acadêmico de engenharia química, atuando também nessa parte de gestão, realização de eventos também. E atualmente eu não estou em nenhum laboratório, mas é basicamente isso. Joia, Nanda. O próximo pode pegar o microfone aí e se apresentar. Pode ser eu? Pode, claro. Vai lá, Jardiel. Eu sou Jardiel, eu já participei da Protec também, saí de lá como gerente técnico para poder começar um estágio numa usina, onde eu estou estagiando agora também. Já fiz parte de PIBIC na parte de catálise e hoje estou fazendo parte na parte computacional. Estou muito apaixonado por essa área também, inclusive eu tenho o Kim como eu acho que ele nem sabe disso, ele deu uma palestra para a gente lá na Protec, onde ele abordou muito a importância da tecnologia, de desenvolvimento tecnológico para hoje, questão de programação. E foi um período que eu estava começando. Então, aquilo ali me abriu os olhos e eu pude desenvolver os projetos do ciclo passado no PIBIC com o professor Wagner. Esse projeto teve uma importância tão grande que, para mim, que foi a minha garantia de renovação de estágio. E aí, eu continuo com ele, com projetos relacionados a isso. E é isso. Maravilha, Jardiel. Maravilha, Jardiel. Quem falta, pessoal? Quem falta? Marcos, Milena. Eu posso falar, professor? Vamos lá. Vai lá, Marcos. Meu nome é Marcos Vinícius. Também sou discente do 6º período de Engenharia Química. Estou entrosado com a pesquisa com o tema de automação, né? Tentando automatizar alguns componentes em laboratório, CTEC. Essa experiência, né, veio do curso técnico, onde eu também já tive experiência assim com um pouco de experiência, né, com gestão. Eu liderava uma equipe de outros 4 técnicos, né, antes de ingressar na UFAL. E a carreira que eu quero seguir, ela é mais ligada a, assim, né, eu tenho um sonho de futuramente, daqui a uns 5, 6 anos, abrir uma cervejaria e uma destilaria, né, que eu sou muito apaixonado nesse ramo de bebida e alimentos dentro do curso. É isso. Beleza? Quem vai, quem falta? Quem falta? O Eric, eu acho falta um Eric e Milena. Eric e Milena, estão me ouvindo? Professor, eu cheguei um pouco atrasado, para... Só se apresentar rapidamente. O que é que está fazendo? Eu cheguei um pouco atrasado para fazer uma... Então, meu nome é Eric, eu também sou do 6º período. Eu sou participante do grupo do PET Ciência e Tecnologia. Atualmente eu sou líder discente, então lidero o grupo. Eu estou atrelado também em relação à pesquisa na parte de forense, porque um dos meus sonhos também, além de trabalhar numa indústria automobilística, também é ser perito, porque quando eu entrei aqui eu acabei gostando muito da área, mas por enquanto meu objetivo principal ainda é ser trabalhar numa indústria automobilística. É isso. Milena? Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Isso, se apresenta rapidinho aí só. Meu nome é Milena. Eu também estou no 6º período, né, de Engenharia Química. Faço parte do LASOP, um grupo de pesquisa do CETEC. Aí lá a gente produz algumas coisas, mas o meu projeto assim, principal é produzir feromônios. E, assim, como
como objetivo profissional, eu quero seguir mesmo nessa área de indústria, né? Não sei se produzindo alguma coisa, mas eu quero uma parte mais prática. E é isso. Maravilha, obrigado, Milena. Faltou quem, pessoal? Faltou quem aí? Acho que só faltam um ou dois, só que eu não. Falta alguém se apresentar? A Alice, eu acho que não falou ainda. Acho que só a Alice. O Mário também, Alice e Mário, só faltam. Vamos lá. Mário, Alice. Acho que não estão ouvindo, né? Professor, é para falar o que mesmo que eu deixei na fazenda? Se apresentar rapidamente, o que é que faz? Se apresentar para o Kim aí, rapidamente, o que é que faz, enfim. Ok. Então, meu nome é Mário Henrique, né? Atualmente eu estou no sexto período de Engenharia Química e faço parte do PET Ciência e Tecnologia. Meu maior sonho, né, e que me motivou a entrar na engenharia foi trabalhar na indústria, como engenheiro de processos. Mas também sempre tive um sonho também de ser policial, né, seguir carreira policial como policial federal ou PRF, né? Ainda tenho esse sonho paralelo. E é isso. Maravilha, maravilha. Quem falta ainda? O último aí. Alice, né, Alice? Acho que a Alice não falou, não. Hoje estou com um probleminha no microfone. Então a Alice passa, né? A Alice passa aí. Beleza, Alice. Valeu. Então, pessoal, o Kim, você já conhece, não vou reapresentar, já falei muito dele na aula passada. Ele próprio vai fazer a apresentação dele. E eu hoje estou muito confortável aqui, vou ficar descansando na aula, porque eu sou o único estranho no ninho, né? Eu sou o único engenheiro civil da turma. Então, a conversa aí, eu sou só facilitador agora da conversa entre vocês e ele. Aproveitem aí o máximo, né? A experiência dele, a oportunidade. E eu estou aqui só para movimentar e ajudar vocês aí em perguntas, em dúvidas também, tá bom? O Kim tem uma grande experiência, né? E é aquele caso, assim, de um professor de um aluno que vai ficar muito melhor, que na verdade que já é melhor do que o professor. Então, para mim é um orgulho muito grande ter ele aqui falando para vocês. Valeu, Kim. Bola com você. Professor. Kim, tá ouvindo? Oi, foi mal. Tava falando no mudo. Tava Tá. falando no mudo. Então recomece. Recomece que eu vou fechar o meu microfone. Vou fechar o meu Beleza. microfone aqui. Eu vou pedir a todo mundo para fechar o microfone, mas assim, se sintam à vontade, aí o Kim que vai dizer como é que ele quer a reunião, mas fiquem à vontade, tá, pessoal, para abrir microfone aí, enfim. Valeu, vou fechar o meu aqui. Beleza. Foi mal, pessoal. A gente trabalha com tecnologia, mas se passa na hora de abrir o microfone, né? Faz parte. Meu nome é Kim. Primeiro, boa tarde a todos, tá? Eu, eu sou engenheiro químico, tá? E assim, sendo engenheiro químico é muito feliz para mim, né? Uma felicidade muito forte, assim, tá falando para estudantes de engenharia química, né? Eu costumo conversar mais com a galera do Movimento Empresa Júnior, porque é onde eu passei grande parte, né, da minha trilha aí, como dentro da universidade. É, mas, enfim, bom falar de forma geral, bom conhecer nomes nesse caso, mas alguns rostinhos novos aí. E muito feliz de verdade estar aqui, tá? Eu tenho... A forma como eu montei hoje a apresentação, ela vai passar por vários pontos, né? A gente vai começar discutindo um pouco sobre como foi minha vida acadêmica, como eu passei os 10 ou 11 períodos de faculdade, enfrentei aí algumas greves nesse meio do processo, e como que ainda dentro da faculdade eu consegui de alguma forma me posicionar e como o Jardiel falou, né, aí na fala dele, aconteceu meio que a mesma coisa comigo, assim, é difícil quando estudante você ligar os pontos olhando para frente, né? Mas quando você passa, quando você termina, quando você tem uma história para contar e uma trajetória para narrar, fica muito fácil ligar os pontos, né? Eu tenho certeza, Jadiel, que naquele
que naquele momento eu devo ter falado um monte de abobrinha para você e que você levou a sério, era impossível para você olhar para frente e dizer, né, ó, isso, eu vou fazer isso porque eu vou chegar nesse ponto aqui. Você só fez, né? E hoje você consegue olhar para trás e dizer, pô, se eu não tivesse feito aquilo, tal coisa não teria acontecido. Então a vida tem dessas coisas, a gente só consegue olhar os pontos olhando para trás. Então eu não quero que a minha apresentação gere qualquer tipo de ansiedade em vocês. De que tipo, se eu não fizer exatamente os passos que o Kim fez, ou se eu não me posicionar como o Kim se posiciona, enfim, ou, se eu não me equiparar ao que o Kim, a trajetória do Kim, eu não vou chegar em algum ponto, enfim, que eu considere bom. É a última coisa que eu quero nessa apresentação, tá? É que de alguma forma vocês se sintam ansiosos, que gera algum tipo de ansiedade. Porque, de fato, eu quando estava na é, eu quando estava como estudante de engenharia química, eu não tinha noção do que os meus atos naquele momento iriam me levar. Eu tinha indicadores de que aquilo era bom. Agora, se você disser, se eu tivesse lá no primeiro período para traçar a trajetória e seguir um plano, isso não existe. A gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, a gente só consegue ligar para trás, tá? Eu tenho de vez em quando, eu costumo uma frase, né? Eu só cheguei até aqui porque tudo que eu planejei deu errado. E aí, no errado e no certo, como o que eu planejei tinha alguma base do que era o certo a se fazer, de alguma forma deu certo. Mas, ainda assim, se eu for pegar ponto por ponto, comparar exatamente o que eu fiz e o que levou, a gente vai ver que nem tudo que eu planejei deu certo. E ainda assim, a gente evoluiu. Beleza. Então, passando para o primeiro momento da apresentação, deixa eu fazer um check. Muda o slide agora. Mudou o slide? Mudou. Eu vou passar rapidamente uma ideia de como foi meu ciclo universitário, né? Eu entrei na faculdade em 2013.1, tá? Eu entrei com 17 anos. Na realidade, eu não fiz o terceiro ano de ensino médio, porque eu passei no segundo, era Enem na época, né? Passei no segundo e fiz a loucura, coisa que eu não faria jamais, de entrar na justiça e conseguir entrar na UFAL enquanto estava cursando o terceiro ano. Então, no meu primeiro ano, lá, primeiro e segundo período, eu estava estudando o terceiro ano e fazendo faculdade de engenharia química, né? E tipo, eu entrei na faculdade, tinha metade para o final de 16 anos. Então, eu entrei muito novo na universidade, assim, eu não tinha noção para não dizer nada, quase nada. Eu tinha noção que eu era o Kim, mas eu não tinha nem noção direito do que engenharia química fazia, né? Eu entrei porque eu estava muito mais abraçado com matemática e com química. Em algum momento eu vi que essas duas áreas faziam sentido para mim, tá? E eu fiz, não, vou escolher engenharia química, faz sentido, né? E aí eu entrei no terceiro ano do ensino médio e, e comecei uma trilha, né? Primeiro período, aquele baque para nos inferno, né? De, ok, agora a vida começou. E aí eu comecei, a partir do terceiro, mais ou menos, assim, um ponto, tá? Um ponto de inflexão da minha vida aconteceu mais ou menos no terceiro, no quarto período. Que eu fiz um curso de Six Sigma. Não sei se todo mundo sabe o que é Six Sigma, mas Six Sigma é uma teoria de melhoria contínua lá do século passado. É a teoria que a Toyota criou e usou, né, para criar os carros mais sustentáveis assim e com o menor custo possível. Que ele fala um monte de coisa de estatística, sobretudo, e fala um monte de coisa sobre processo industrial, tá? E dentro daquele curso, sei lá, 60 horas de curso, tá? Uma coisa ficou marcada na minha cabeça. Se você não conseguir dividir o que você vai fazer em fases e conseguir, para cada etapa, mensurar alguma coisa em específica, né? Mensurar algum indicador do que você está fazendo, se aquilo está sendo feito da maneira certa ou errada,
você não está gerenciando o processo. É justamente dessa metodologia que nasce aquela frase, né? Se você não mede, você não gerencia, tá? Dentro desse espectro, lá no terceiro e no quarto período, eu fiz, pô, eu já não faço muita coisa aqui na faculdade, a única coisa que eu faço é estudar. Detalhe, eu não tinha entrada nem no LCCV e nem na Protec, né? Então, já que eu não faço muita coisa aqui, a única coisa que eu tenho que mensurar é o meu estudo, né? E como é que eu vou medir se eu estou estudando bem, se eu estou fazendo as provas boas? Pela nota, né? A faculdade te dá um indicador óbvio, é a nota das provas, né? Não é o melhor indicador, a gente pode passar o resto da reunião discutindo como seriam melhores indicadores para mensurar aprendizado de aluno, mas essa não é a intenção de hoje. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Que é nota. E dentro disso, lá no quarto período, eu comecei a mensurar cada nota. Eu fiz uma planilhinha meio nojenta em Excel que calculava para mim um coeficiente de rendimento. E naquela época eu tinha uma vontade de fazer um intercâmbio. E eu falei, ó, eu sei que para faculdades estadunidenses, que era para onde eu queria ir, lá eles não têm 1, 2, 3, 4, sei lá, eles têm A, B, C, D e tal. E existe uma diferença muito grande em você fazer a nota 9,01 e a nota 8,99. Porque quando você tira 8,99, para eles é um B. E 9,01 ou 9 é um A, tá? Então, para mim, eu fiz, pô, se eu quero fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, então eu vou tentar perseguir um coeficiente de rendimento que me dê nota A, né? Então, qual era a nota? 9. E aí eu fiz, beleza, a partir de agora, a partir do quarto período, eu tenho que perseguir no final do curso o coeficiente de rendimento 9. Né? E aí eu comecei, meu amigo, toda a prova, eu fazia a conta, assim, tava fazendo a prova, fazia a conta, bicho. Tem 10 questões, essa aqui eu sei que tá certo, essa aqui eu sei. Tem essas 3 aqui, pô, a gente tem que acertar uma. E aí, no meio da prova mesmo, eu comecei a me policiar enquanto aluno sobre qual a questão que eu deveria gastar mais tempo para fazer, para tentar acertar, de forma que eu chegasse na nota 9, né? Na nota 9. Ou na nota para compensar. E eu começava a fazer coisas assim, por exemplo, conta na minha cabeça antes de prova, pô, eu tenho 2 provas amanhã. Eu já tirei, sei lá, 9 na passada e, sei lá, 8 na outra, então eu vou chegar, eu tenho que tirar 10 na prova de amanhã que eu tirei 8, porque a média vai dar 9. E na de 9, pô, eu posso ir mais tranquilo. Então, meio que essas contas eu fazia sempre na minha cabeça como forma de gerenciar o processo. Naquela época, lembre-se, era terceiro ou quarto período, eu tinha tipo 18, 19 anos. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas depois eu encontrei, assim, na mais profunda literatura de gestão, que de forma quase sempre errada, eu meio que estava gerenciando o processo, né? Porque, repare, né? Eu dividi aquela nota em processos, que era fazer a prova, e dentro dos processos eu atribuí para elas um indicador, e eu ficava gerenciando o número para que no final eu chegasse no indicador que fazia sentido frente a um objetivo de vida, que aí não tem indicador, eu quero fazer um intercâmbio, né? Então, meio que depois eu aprendi que o que eu fiz estava meio correto, tá? E essa é a história de como eu meio que gerenciei. Você vê, a partir do quarto período, eu começo a subir os coeficientes de rendimentos por período, e vocês sabem, né, assim, você vai ter aí Cinética 2, fiz Cinética 2 com Maritza, você vai ter aí fenômenos de transporte 3, você vai ter aí um monte de matéria que é punk, né, que é tenso, e tipo, tinha que fazer porque eu precisava recuperar as cagadas que eu tinha feito lá até o quarto período, né? Que eu decidi fazer isso. Então foi basicamente conta de chegada e mete bronca. Né? E eu sabia, e aí eu tinha que se matar no TCC também, porque eu precisava de um 10 no TCC, TCC é 360 horas, na média ponderada, ele vai subir seu coeficiente de rendimento muito, né? Porque ele tem um peso muito grande dentro do coeficiente de rendimento, e essas contas fazia. Ah, você usava algum software de gestão ultra... Não, gente, é papel e um Excel que eu nem sabia direito como mexer. Papel, conta. Isso no final vai ser média ponderada. Dá certo no... Dá certo dá certo no papel, dá certo no Excel, dá certo no HP. A matemática ela é democrática com relação a isso.
né? E ao longo desse processo, eu fui me moldando conforme as oportunidades de pesquisa e extensão aconteciam, né? Então, eu entrei em 2015, tá? Lá no 5º período, ou foi no finalzinho do 4º, na Protec. E foi engraçado a forma que eu entrei na Protec, acho que o setor nem sabe. A forma como eu entrei, não. Eu entrei porque um menino disse que eu não estava fazendo nada mesmo, só estava estudando. Aí o menino falou, bicho, a gente precisa moldar a Protec para fazer projeto de engenharia, né? Porque naquela época eu fazia muito evento, né? A gente fazia muito evento na época e não fazia muito sentido para mim, uma empresa de engenharia, fazer evento. Sim, nada contra fazer evento, mas engenheiro, na maioria das vezes, não faz evento. E se a gente quer formar os melhores engenheiros, não fazia muito sentido a gente... não fazia muito sentido a gente fazer evento, né? A gente precisa fazer projeto de engenharia. E tinha outro doido que fazia o 4º período comigo, que hoje é bombeiro, até saiu do curso, que ele falou, cara, eu também fico meio revoltado com isso, eu tô lá dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos para lá e vamos catequizar as pessoas para tentar pensar dessa forma e conseguir pivotar a empresa. Pivotar a Protec para fazer, de fato, coisas de engenharia, né? Então, em 2015, 2016, eu entrei na Protec, mas que quando eu passei 6 meses como assessor, e aí eu virei diretor de projetos. Só que a história como eu virei diretor de projetos é um pouco engraçada. Porque meu sonho sempre foi o LCCV, tá? Porque eu sempre achei que eu tinha mais perfil para a área acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudar mesmo as coisas difíceis. O fácil, meio que... Eu nunca tive muita tara no fácil. E aí, eu sempre gostei mesmo. Pô, onde é que tem as coisas mais difíceis? Ah, tem as coisas mais difíceis no LCCV, então eu vou para lá. Então, eu fui pro... E aí, abri o processo seletivo quando eu estava lá no 4º período, quando eu era assessor de projetos da Protec. Eu falei, pronto, brilhei, minha hora, vamos embora. E aí eu participei do processo seletivo, só que enquanto isso estava rolando a eleição para ser diretor de projetos da Protec, né? E o que é que aconteceu nesse momento? Quando falaram, Kim, você vai para a diretoria, eu falei, pô, não vou porque eu estou no processo seletivo. E aí eu queria, pô, é meu sonho e tal, dentro desse ponto, meu sonho é ficar lá, então não faz muito sentido para mim virar diretor. Só que o resultado do processo seletivo demorou um mês e meio para sair. E no edital disse que ia sair em, sei lá, 15 dias, sacou? E aí, quando acabou o prazo de 15 dias, eu, como bom pragmático, olhei o edital, 15 dias, não recebi nada, pô, afundei, né? Já era, perdi. Ok, vou ser diretor da Protec porque meio que é o que me resta, né? Assim, eu estou usando essas palavras, mas é para vocês sentirem mesmo como é que era uma cabeça. Eu não estou falando dessas palavras com a cabeça que eu tenho hoje, mas estou falando dessas palavras com a cabeça de alguém que naquela época pensava dessa forma. E aí eu passei e virei diretor da Protec. Só que, na verdade, a secretaria do LCCV, ela tinha só demorado para enviar o negócio. E aí eu passei também no LCCV. E aí eu fiquei com as duas coisas, e de 2015 até 2018, eu fiquei tanto no Movimento Empresa Júnior e quanto no Projetos. Tanto no Movimento Empresa Júnior quanto no LCCV. E talvez isso tenha sido, e de novo, né, a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente. E eu só cheguei até aqui porque tudo que eu planejei deu errado, principalmente agora, isso é um exemplo claro, né? E aí, talvez essa tenha sido um engano da Secretaria do LCCV que tenha mudado minha vida, mas eu só consigo ver isso hoje. Porque no LCCV, eu fiquei muito próximo de mentes, assim, de mentes excepcionais, assim. Eu, sobretudo, eu trabalhei com o Diogo e com o Ricardo, né? Passei os 3 anos trabalhando com essas duas pessoas, que são pesquisadores daqui. E, assim, é muito fácil para mim aprender com aquela galera porque eles eram gênios, né? Assim, não tem muito adjetivo que eu possa inventar para eles, sabe? Ah, não, eles eram pessoas excepcionais, tiveram... Não, eles só... Para eles é fácil ser inteligente, né? E eu passei 3 anos trabalhando com coisas extremamente complexas. Pô, estava estudando no 5º, no 6º período, na aula lá de fenômenos de transporte 1,
perda de carga, ou de operações, não sei, perda de carga, e eu estava fazendo um software para o gás, que lá era fluido, e eu estava fazendo um software para gás, que gás você tem densidade em função da temperatura, né, em função da equação de estado. Então, aquela coisa toda lá de perda de carga viram umas integrais meio bizonhas que você vai ter que resolver utilizando métodos numéricos. Então, eu comecei a trabalhar com um grau de dificuldade muito alto, até acima do que eu estava de fato preparado. Porque o projeto meio que só tinha eu como bolsista, o Rick como pesquisador e o Diogo também como pesquisador. Então, nós três, a gente tinha que dar conta de um projeto aí de 3 anos, de, enfim, alguns milhares de reais. E, assim, não tinha muito mais gente. Na realidade, nem poderia ter na época. Então, por um lado, o LCCV me moldou para as coisas complexas. Entender, pô, ó, o que é simples, o que é complexo. Trate o complexo como complexo. Se você entender que o complexo é simples, você quebra a cara na primeira complexidade. Parece um monte de jogo de palavras que eu tô criando aqui, complexidade. Mas eu acho que ficou claro, sim. Se você entende como coisa é complexa, trate ela como complexa e dê o devido valor à sua complexidade. Né? Não vai achando, não, isso é simples. Não é simples. Né? A gente costuma dizer aqui no LCCV que o inferno está nos detalhes. E de fato está. Você acha que você entendeu o problema quando a parada é complexa. Você acha que você entendeu o problema e só que você, na verdade, não entendeu, e quando você vai fazer, você descobre que você não entendeu, e aí, meu amigo, aí é caos na terra. É o que acontece em prova. Você lê a primeira prova dele e fala, pô, não tem como eu tirar, não tem como eu errar isso. Aí chega na prova uma questão que você faz, não tem como eu acertar isso. Né? Geralmente é porque a gente negligencia a complexidade das coisas. E isso o LCCV me ensinou muito, assim. E por outro lado, por outro viés, né, nesse momento, no aspecto temporal em paralelo, eu fui caminhando no Movimento Empresa Júnior. Então, lá quando eu ainda estava na Protec, como diretor de projetos, a gente conseguiu crescer muito a empresa. Mas assim, é porque qualquer coisa dividida por um número baixo é muito grande, né? Sim, a gente saiu de 2.000 para 40.000 de faturamento, né, como diretor de projetos. A empresa toda. Eu comecei a liderar, coloca essa palavra liderança entre aspas, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo também, e comecei a fazer case, né? Então a gente cresceu muito, porque, pô, o ano passado tinha faturando, faturava coisa de 3.000 ou alguns mil reais, e no outro mês estava 40. Então, se você fazer essa razão, né, você vai dizer, pô, cresceu muito, né? Mas o que acontece na prática não é isso, é porque no ano passado você estava muito abaixo, né? 40.000 para uma empresa que na época tinha 25 pessoas, né? 40.000 para uma empresa que tem 25 pessoas é muito pouco, assim, se você for para o mercado de trabalho, nenhuma empresa consegue sobreviver com 40.000 de faturamento anual para 20 pessoas. Você não paga nem um mínimo, assim. Você não paga nem o... Talvez se você fizer um ajuda de custo para o almoço, você não consegue pagar o almoço de todo mundo todos os dias com isso. Né? Lá, e aí eu passei para a federação. Né? E na federação eu tive talvez o primeiro baque. Né? Vocês perceberam que até agora eu estava sempre no controle de tudo. Tá? Nas notas, era eu, o papel e a caneta para fazer as provas, eu estava no controle. Na diretoria de projetos, a gente estava liderando uma transformação, eu e esse meu amigo, que é o Marcos, lá em 2015. Então, meio que todo mundo respeitava o que a gente estava fazendo, assim, não tinha muito ideia oposta, porque não tinha muita ideia. Né? E ser da federação, né, eu tive um baque muito grande que eu comecei a entender que talvez os maiores problemas da minha vida eu não vou estar no controle. O que é muito tenso, se você parar para pensar. Porque eu fui formado ou fazendo prova ou liderando alguma coisa, onde não se tinha muito argumento. Quando você está na federação do Movimento Empresa Júnior, a sua meta é composta pela soma das metas das EJs. Então você não pode... E assim, quem manda na EJ é o diretor da EJ. E você não pode chegar lá e dizer faça. Não existe uma relação hierárquica e talvez até militar entre você e a pessoa que você precisa que trabalhe. Então você tem que começar a trabalhar com gente. E sem dúvida foi o que caiu no meu cabelo, porque eu falei, porra, mas isso é tão fácil fazer esse projeto, por que esse infeliz não sai e vai vender?
Ah, não, porque eu estou estruturando uma empresa. Não, amigo, você tem que sair e vender. Você tem que vender. Se você quer faturar, você tem que vender. Não se vende fazendo planilha de controle interno, não. Se vende indo para o mercado, procurando para o cliente e dizendo, ó, eu tive um gerente na Ambev que falava isso, ó, o primeiro passo, a primeira dica infalível para você começar a vender, que sem ela você não vende, é ofereça, sabe? Se você não oferece para o cliente não vai comprar, né? E aí isso aconteceu do Movimento Empresa Júnior no desenvolvimento de rede, né? Eu fui primeiro assessor de expansão, que é quem conversa lá com as EJs que estão querendo entrar para a rede, depois fui diretor de desenvolvimento, né? E aí a gente cresceu um bocado, enfim, é bizonho porque como eu percebi que eu não vou poder ainda mandar nas pessoas, eu tive que montar um time lá no desenvolvimento da rede que conseguisse influenciar. Porque eu falei, pô, se depender de mim para convencer gente a fazer o que tem que ser feito, eu tô lascado. Não é porque eu sou uma pessoa ruim, nem que eu entendo, nem porque eu não acho que isso é importante, tá? Na realidade, é porque eu nunca fiz isso. Então, eu preciso contratar pessoas que eu converse 30 minutos, eu preciso que ela me explique alguma coisa, que ela me convença de algo e ela consiga, sem eu ficar com raiva. O convencimento de fato, ó, isso aqui é tal coisa. E aí eu montei um time dentro da federação, que era composto por 3 pessoas, a Gabi, o Pedro e o Arthur, e o Tiago, 4. Gabi, Pedro, Arthur e Tiago, que era composto por pessoas que sabiam, sobretudo, influenciar pessoas. Porque eu sabia que eu, enquanto diretor de desenvolvimento, não tinha essa habilidade, pelo menos nata, né? Eu precisava de pessoas no meu time que precisasse fazer isso, que conseguisse fazer isso, né? Foi o primeiro momento que eu falei, cara, se eu ficar sozinho aqui, se eu tentar ficar no controle, eu vou falhar, e se eu ficar sozinho aqui, tentar ir na influência, eu vou falhar também, porque eu não consigo fazer isso, né? E, de novo, né? Depois eu entendi que isso aí faz parte também de algumas metodologias de gestão, enfim, de algumas correntes de pensamento da área empresarial. Como a gente conseguiu fazer muita coisa lá na federação, a história de como isso foi feito da última vez eu fui falar do ano inteiro, né? Sobre o ano de 2017, que foi o ano talvez mais louco da minha vida. Deu 3 horas, eu fui falando 3 horas, acho que o povo nem aguentava mais. Mas eu saí do LCCV, então eu saí do Movimento Empresa Júnior com 2 aprendizados, principalmente. Cara, você precisa que as pessoas façam o que precisam ser feitos, porque eu precisava que as pessoas vendiam para bater minha meta, mas você nem sempre vai estar no controle de tudo. Isso para mim foi muito baque. E do LCCV, eu saí com, enfim, algumas publicações, mas eu saí sobretudo com o desenvolvimento de um software de engenharia complexo para um cacete. Desculpa a palavra, mas era meio isso. Eram umas contas lá muito loucas e que eu tive que aprender aquele negócio. Então, eu fui, e aí no final do LCCV, Ô, Setão, a gente tem até que horas? 3h10 é o horário da aula, mas se eles puderem ficar e quiserem ficar aí, também pode ser. Combine com eles aí. Acho que dá tempo. E quando eu saí do LCCV, né, eu fiz um processo de estágio da Ambev, né? E você vê como são as coisas da minha vida, né? De novo, o Jardel falou, fiz isso e levou a isso. As coisas nem sempre são tão diretas assim. Eu fui para uma empresa de basicamente, assim, a Ambev ela fabrica cerveja como, assim, ela é uma cervejaria, ela fabrica cerveja, mas assim, o que a Ambev ela não é porque ela sempre teve as melhores cervejas, nem porque ela fabrica, fabrica a cerveja dos deuses que todo mundo ama, né? Se eu perguntar a metade de vocês, talvez vocês prefiram Heineken, né? E Heineken não é da Ambev, né? Mas a Ambev é uma empresa de gestão, né? Assim, tudo que ela faz tem gestão. E o que ela se propôs a fazer, ela vai fazer bem. Porque ela tem um controle de gerenciamento gigante ali dentro. Então, se eu vou prestar um estágio desse, se eu vou prestar um processo seletivo de estágio desse, o que é que eu tenho que mostrar? Minhas habilidades de gestão, né? E se eu tinha acabado de viver um ano de
um ano de gestão por influência, tinha vivido já 2 anos já direcionando, gestão por controle, já tinha feito um monte de coisa. Eu falei, beleza, vou no processo seletivo falar o que eu já fiz de gestão. E quando eu cheguei lá, eu contei um pouco, aí eu falei por alto, assim, eu falei, pô, eu desenvolvo também um sistema. A mulher não perguntou nada sobre gestão, ela falou, você desenvolve sistema de quê? Aí eu falei, não, é um sistema de... Bem baixinho, assim, tipo, meio que tô falando algo que eu sei que você não quer saber, né? Eu planejei não falar isso, mas já que você perguntou, eu vou falar. Eu faço um sistema de, enfim, transporte de gás, distribuição de gás, precisa de Maceió para o gás e tal. Ela, pô, me conta mais. Eu comecei a contar o que eu desenvolvia, a linguagem, então essas coisas. Ok. Isso por trás dos panos, a Ambev, sobretudo o gerente, na verdade o coordenador de armazém, que não era nem que tinha que escolher, disse que queria um estagiário que soubesse programar. Porque ele via que as pessoas que sabiam programar se davam muito. É mais fácil você ensinar uma pessoa gestão, pelo menos aquela gestão de estagiário, né, que é controlado 3 indicadores, do que você ficar mexendo, do que você ensinar uma pessoa Excel, programação, VBA, um monte de coisa. Ele achava que isso ia levar menos tempo, né? Então, meio que como eu falei isso, ela chegou lá e fez. Ok. E eu terminei passando no processo seletivo. Eu acho, né? Até hoje eu acho, já que esse era meio que o pré-requisito oculto da vaga, que soubesse programar. E eu era um que sabia alguma coisa de programação ali. Então, meio que eu entrei. Então, entro para ser estagiário, tocar gestão. E aí meio que foi fácil, né? Porque pensa, o meu gestor ele só queria alguém que soubesse programar, não sabia nada de gestão. Só que eu já tinha uma carga de 3 anos de gestão nas costas. Então, para ele, eu já tinha meio que as duas coisas, né? É só implantar. E aí, o Rangel, né? Que hoje está tocando até entrega por drone. Gigante ele, gigante mesmo. Como gestor não é muito bom não, mas gigante como técnico, assim, consegue tocar as coisas. Então, a minha história na Ambev, ela começa, sobretudo, com muita autonomia, porque meio que, você não vai ter prazo para aprender, porque meio que você já sabe o que tem que fazer. Você só vai focar na empresa, entender como a empresa funciona. E lembre que a gente é uma empresa de gestão, a gente não é meio que uma empresa de cerveja muito. A gente fala sobre gestão o tempo todo e a gente entrega cerveja bem, a gente produz cerveja bem, a gente tem os menores custos do Brasil, talvez se você pegar por faturamento. A gente consegue, a única empresa do Brasil que consegue reduzir ano a ano custo com produção. A gente acha que a gente já está produzindo com o menor valor possível, a gente consegue fazer isso sem pôr em risco a segurança das pessoas. Então, cara, estuda como é que a gente faz isso. Mas se eu vou entrar lá, vou aprender a cerveja, o lupo. Não, você aprende gestão. E aí eu passei de 2017 a 2019 com muita autonomia tocando alguns projetos, né? Primeira coisa que eu entrei, quando você entra em estágio da Ambev, a primeira coisa que você ganha é um PDCA para resolver. Tinha lá um problema de indicador de qualidade, as latas estavam furando muito no caminhão. E aí tinha as latas, é simples assim, ó. As latas, problema. Não precisa também de muita planilha, não. Problema, as latas estão furando muito na entrega. Indicador, devolução, que é entregas não realizadas por motivo de laça furada. Prazo, até o fim do estágio. Resolva, reduza 60%, reduza 40% desse indicador. É assim, a vida lá é assim. Fizeram uma apresentação, chamaram o presidente, chamaram o Jorge Paulo Lema e falou, Kim, você tem um problema. Não, o problema é assim, é um papelzinho, caneta, problema, indicador, solução e prazo para resolver. Tem esse material aqui do PDCA, se vira. Isso foi como estagiário, a gente conseguiu reduzir em 58%, depois entro como analista de produção e comecei a ganhar aí, comecei a ter que gerenciar dinheiro, o orçamento para entrega aqui em Alagoas é de geralmente 8 a 9 milhões, de 8 a 9 milhões de reais, então meio que gerenciava todo esse orçamento, gerenciava a transportadora, passei 1 ano e meio lá como analista de distribuição, tocando essa parte de planejamento e custo. A gente conseguiu aí o top 3 gestão do Brasil.
ganhei bônus duplo, um monte de coisa lá. E aí, no final de 2019, assim, trabalhar na Ambev cansa, tá? Porque é muito intenso todos os dias. Não é aquele trabalho que você passa 2 semanas intenso e depois relaxa. Assim, é muito intenso todos os dias, sobretudo porque você tem um número na mão, né? Quando você não tem gestão, é fácil você relaxar. Mas quando você tem gestão, sobretudo gestão direcionada a indicadores, né? Que o Falcone chama lá no livro dele de gerenciamento pelas diretrizes, né? Quando você gerencia dessa forma por indicadores, você sabe que se você não fizer o que você tem que fazer hoje, daqui a 6 meses você não vai bater o indicador. Então, como está muito claro para você o seu indicador, fica muito claro o que é que você tem que fazer. Eu tive lá um gerente comercial, que ainda está lá, não sei se algum de vocês já fez alguma... Conhece alguém lá dentro? Todo mundo conhece, ele chama Antônio Bergson, né? Berguinho, que chamam eles. Ele sempre falava, cara, se eu pergunto para um vendedor e ele não sabe, né? E ele não sabe se quanto ele já vendeu hoje, quanto ainda falta para vender e quanto ele tem que vender por hora até o final do dia para bater a meta diária dele, né? Se ele não sabe responder essas 3 perguntas, ele não está vendendo direito. Isso a todo momento. E assim, não é uma coisa que o cara decora. É porque se você está toda hora no tesão de bater aquela meta, né? Naquela loucura de você, bicho, eu preciso bater 100 aqui. E eu já vendi 70. São 3 horas da tarde. Quanto eu tenho que vender por hora? Eu posso falhar na próxima ligação ou não? Eu tenho margem para brigar por quanto? Se eu vender tanto até tal hora, eu tenho tanto. E era meio que eu fazia, se vocês lembrarem, que eu fazia lá na hora da prova, né? Era meio isso que eu fazia. Pô, eu tenho essa prova aqui, tenho essa prova aqui. Eu preciso de 9 nessa e essa posso tirar 6. Eu preciso, pô, essa daqui. Essa aqui eu já tenho nota para passar. Só que se eu ficar de reavaliação, eu consigo subir essa nota porque eu sobreponho o que eu tirei 6, eu consigo tirar 8 e eu sei esse assunto. Vale a pena correr o risco? Não vale? Então, meio que o método Ambev o Satão tá aí, o que eu vendia para vender cerveja, mas não vendia cerveja não, era o vendedor, né, que vendia. Então, o Berguinho falava assim, se eu pergunto para um vendedor e ele não consegue me dizer o número que ele está na hora e quanto falta para ele bater, ele não está gerenciando a venda dele. Ah, mas é um vendedor, ele não tem que saber disso. Não, ele tem que saber disso. Se ele é o foco do processo, se ele é o agente que vai fazer o processo, ele tem que saber ele tem que saber isso na hora, enquanto está operando. Na verdade, se tem alguém que tem que saber a meta dele, é ele. Se eu perguntar para o gestor, assim, é uma pena que ele não saiba as metas dos seus liderados, tá? É uma merda. Mas não é tão grave quanto você chegar para uma pessoa que tem uma meta, perguntar qual a meta dela, ela não sabe. Se essa meta existir, né? Se não é erro da gestão. Então, no final de 2019, é intenso. Eu senti falta daquela complexidade que ocorreu em mim dos anos 2015 a 2019. Seton tinha um projeto que unia transformação digital, que tem muito a ver com gestão, com complexidade, que ainda está no setor de óleo e gás. Me ligou e falou, pô, vamos conversar, e aí voltei para a LCCV em 2020, estou há 2 anos já, fazer 2 anos, na verdade. E, enfim, desenvolvo e, sobretudo, faço uma articulação entre o engenheiro que está na ponta, lá dizendo, eu estou com problema de engenharia nesse duto aqui, com o cara da computação, que sabe muito mais que eu de computação, que alguém tem que dizer, esse cara tem esse problema, e você tem essa solução. Que massa, vamos juntar os dois para ver se dá um match, estilo Tinder, para ver se a gente consegue resolver, e aí consegue desenvolver os produtos, né, para que enfim, a gente solucione os problemas, sobretudo da Petrobras, né. Era para ter passado menos tempo falando disso, mas é porque eu me empolgo quando conto minha história, porque é legal falar, né?
Aí eu terminei passando mais. Mas, enfim, agora vai no foco mesmo, tá? Eu não vou acelerar, não. Falei vai no foco, mas só para falar o que... Pessoal, só para motivar vocês aí, vocês estão vendo que eu estou escrevendo algumas coisas no nosso bate-papo. Se vocês puderem, por exemplo, e quiserem comentar, escrever, fazer pergunta no bate-papo, vocês fazem, porque a conversa pode continuar depois, tá? De vocês com ele, mas pelo menos vocês registram aqui no chat o que é que vocês querem saber mais, tá bom? Pode seguir, Kim. Valeu. Beleza. Estão me escutando, né? Eu não mutei o microfone, não mutei, não. Então, sobretudo, né, a ideia que eu tenho de gestão, ela vem de uma base muito clara, né? Que foi uma base que eu construí meio sem saber, né? Antes da Ambev, mas que eu fundamentei teoricamente com a Ambev, né? Sobretudo com Falcone, né? Que para mim ele criou a melhor metodologia. Você fala, metodologia aplicável, beleza. Só que o problema é que a metodologia de Falcone ela é promíscua, ela consegue se meter em qualquer canto, né? Você vai de óleo e gás até psicologia. Se você tiver um gerenciamento pela diretrizes bom, funciona, sacou? É difícil discutir comigo quando você diz, pô, mas tem essa metodologia que é melhor. Quando, na verdade, um monte de metodologia que veio depois de Falcone, né? Ela vem do Falcone, que o Falcone tem uma base gigante japonesa, né? Que vem do Six Sigma, que vem do método Lean. Então, você tem uma construção muito boa, assim. O Falcone, sobretudo, ele criou um desenvolvimento, uma metodologia de gerenciamento de projeto que é extremamente aplicável para o brasileiro e para o modo como o brasileiro pensa, né? Talvez se você pegar, sei lá, um americano, um europeu, Oriente, talvez não se encaixe muito. Mas a forma como o brasileiro vê a vida, meio que assim, eu tendo a enviesar muito para Falcone, tá? Sobretudo, ele fala com várias palavras e de vários jeitos possíveis, de várias formas possíveis, e é isso que ele aplica na Ambev quando o Lehman funda a Ambev lá em 1900 e alguma coisa, né? Quando o Falcone cria a Ambev, a primeira coisa que ele faz, cara, foca em gente e pensa sempre em três coisas, né? O objetivo de uma gestão e organização é bater metas de jeito certo com a equipe. E eu quero que, se vocês estão gostando, de alguma forma, vocês prestarem atenção, enfim, em alguma coisa que eu vou falar daqui para frente, eu quero que vocês guardem com vocês. Não precisa, você pode esquecer o resto da apresentação todinha, não tem problema. Foca em gravar 3 palavras, meta, certo e equipe, que vocês vão lembrar. Bater meta do jeito certo com a equipe. Lembra dessas 3 coisas. Quando você estiver tomando a decisão, você fala, pô, o que eu estou fazendo é sobre meta, é sobre indicadores, eu consigo mensurar. Eu estou fazendo do jeito certo? Assim, é o jeito que tem que ser feito? Eu estou sendo ético com o que eu estou fazendo? E, sobretudo, eu estou fazendo sozinho ou estou fazendo com a galera? Porque, assim, quem já tomou uma cerveja sabe que fazer com a galera é muito mais legal, né? É muito mais legal. E assim, sobretudo no âmbito corporativo, né? No âmbito corporativo, fazer com a equipe é questão de sobrevivência. Se sou um gestor e vejo que o meu liderado tem uma equipe abaixo dele, que ele não está fazendo equipe, a primeira coisa que eu faço, eu atolo ele. Eu não vou chegar para ele e falar, use mais a sua equipe. Eu vou falar isso talvez uma vez e meia. Mas a primeira coisa que eu faço, atola e ver se ele aguenta, até onde ele vai aguentar. Em algum momento ele vai pedir arrego. E quando ele pedir arrego, ele vai dizer, não estou aguentando. Falei, tá, você está fazendo isso. E o seu liderado está fazendo o quê? Não tá, né? E você vai criando a necessidade do cara de destrinchar, de bater meta com a equipe. E nem sempre é fácil. Mas como vocês viram, né? Quando eu fui para a federação, o meu problema não era bater meta dentro do jeito certo, porque eu nunca fiz nada muito errado, né? Mas quando eu olhava para a equipe, eu nunca tinha trabalhado muito em equipe, né, com relação a isso.
Mas quando a gente entra em bater meta, né, e vamos para alguns tópicos específicos e talvez mais diretos, para eu não ficar falando aqui um monte de coisa abstrata, que vocês só vão encarar como filosofia e não como prática. O que é que você precisa estudar para bater meta? Né? O básico do básico, assim, aquelas coisinhas, aqueles nomezinhos que você vai botar no Google e vai começar a ver o que é, vai fazer uns exercícios aqui, quando der também. Vocês estão em casa, né? Enfim, quarentena e pá. De vez em quando dá uma olhada, assim. A primeira coisa que ele fala sobre isso é a sua meta ela precisa ter algumas características. Né? Por exemplo, uma meta que tem dobrar o volume de Skoll. Tá? Dobrar o volume de venda de Skoll. Eu oculto algumas palavras sem querer. Mas dobrar o volume de venda de Skoll. Ok, você consegue mensurar? Talvez, se você tiver o volume do ano passado, mas o dobrar o volume da escola é com relação ao quê? Ao ano passado inteiro, ao trimestre que você está, ao dia, é o quê? Ou é, não, ok, não vamos ser chato, vamos pensar que é para o ano. Tá, dobrar o volume de escola. Ah, pô, um pouquinho, mas assim, a escola tem a escola Pro Malte, tem a escola normal, tem a Beats, tem aquela agora do Cavaleiro dos Zodíacos, tem um monte de escola. Tu quer tudo? Como é essa questão? Ah, não, é só a escola normal. Você está vendo que você está tirando um monte de palavras que eu não coloquei ali, né? Mas assim, quem compra escola pode ser a base VIP, que aí vai comprar talvez a Beats, você pode comprar, ou pode ser, sei lá, o mercadinho, que aí vai comprar mais a normal, ou sei lá, uma classe intermediária ali que vai pegar uma puro malte, alguma coisa mais rebuscada, né? Pô, qual que é a escola para quem você vai vender? Então, um exemplo de meta, e mais do que qualquer teoria acerca do SM, do A, do RT, né, é vocês entenderem a diferença entre eu falar, ó, minha meta é dobrar o volume de escola, e minha meta é crescer o volume de escola em todas as embalagens retornáveis em 10% nos clientes da Vasivip do Distrito Federal até 31/12/2018. Perceba que você pode falar o de baixo com o de cima, só que na hora que você for comentar, só que o óbvio precisa ser dito. E, assim, da segunda frase eu tirei um monte de coisas, tirei um monte de informações que eu consegui deixar claro para o cara o que é que o cara tem que fazer, né? E aí, se eu chegar amanhã, 3 horas da tarde para o vendedor e falar, cara, qual que é o teu volume de Skol em todas as embalagens retornáveis em 10%? Eita, qual é o teu volume retornável de Skol na base VIP do Distrito Federal agora? O cara tem que me dizer. Você perguntar, qual é o teu volume de Skol? Sei lá, mas beleza, e a meta? Na prática, você ter clareza de meta ajuda você a construir um time ético, sobretudo. Porque quando você tem clareza, fica difícil de você dizer, ah, não, veja bem. Fica difícil do veja bem acontecer, ó, eu não bati, mas veja bem. Eu consegui fazer isso. Não, a meta é clara, né? Ela precisa ser relevante, sim, nesse caso, vender Skol precisa ser relevante para o negócio, tá? Se Skol, eu coloquei Skol porque é a maior marca da América Latina de cerveja. Botei porque precisa ser relevante dobrar o volume de, sei lá, Caracu. Porra, Jacarancu em paz. Dobrar o volume da Caracu não vai ser relevante para o negócio. Você não consegue enxergar a relação entre dobrar o volume da Caracu e o tamanho da Ambev, por exemplo. Né? Você precisa ser. E ela precisa ter um prazo, né? Porque senão vira bagunça. Eu preciso entregar. Ah, quando? É por aí, em agosto. Agosto de Deus. É isso aí. Então, as metas precisam ter essas características. Depois você se aprofunda na teoria, enfim, faz uns 4 exercícios bons e tenta fazer isso. E onde é que, assim, eu coloquei, eu acho que eu errei o tempo verbal aí, não é onde encontrar, é onde eu encontrei, tá? E em alguns lugares que eu sei onde vai ter. Eu encontrei isso muito no Movimento Empresa Júnior, sobretudo que eu peguei o primeiro planejamento estratégico da rede, né? Então, basicamente, as metas tinham que fazer sentido, que era projeto de faturamento, né? Um estágio que eu fiz na Ambev, né? Que foi basicamente minha escola. E eu sei que tem estágio de consultoria específica, tá? Consultoria específica de gestão. Eles falam muito sobre meta smart. Segundo ponto para bater meta. Data Analytics. Vocês olham
Vocês olham esse nome e falam, já está começando com as palavras em inglês. Talvez eu preferia colocar em análise de dados, porque eu não gosto também de palavra em inglês, não. E aí, o que é que tem outros nomes, né? Assim, mas basicamente é você saber fazer tendências, tá? E aí a tendência pode ser a tendência linear de um número 1, 2, 3, 4. Qual que é o próximo número? 5, né? Pronto, isso é Data Analytics. Você, na sua cabeça, criou uma reta e disse, não, ó, o próximo é 5, né? Essa é a primeira lição de Data Analytics. 1, 2, 3, 4. Qual que é o próximo? 5. Pronto, passou. A primeira lição está feita. E aí começa, né, a avançar. Então, daqui a pouco você vai ver que nem sempre os dados estão assim, 1, 2, 3, 4, 5. Eles vão estar meio conturbados. Você vai ter algumas variáveis dentro do seu processo que vai dizer, ó, esse dado foi 1, 2, 3, 72, 4 e 5. É melhor eu fazer uma reta passando por 72 ou é melhor tirar 72 e fazer uma reta e apontar as 5? Né? Se você tem 1, 2, 3, 4, 72, 5, assim, muito provavelmente o próximo é 6. Né? Ah, mas tem um 72. Mas tem um 72. Então, você começa a trabalhar com dados assim, e entender as falar aqui, mas você está criando uma loucura aí que você está chamando de data análise. Não, não estou. Pensa comigo. Você está hoje, você tem que fazer 100 em 10 dias. 100 unidade de medida de alguma coisa. Aí você faz 1, 1, 1, 1. No 7º dia, até aí você só fez 1. No 7º dia, você fez 90. Certo? Ok. Se no 7º dia você fez 90, do 1 a 6 você fez 1, então você tem 96. Certo? Você vai ter o 8, 9 e o 10. Se você fizer a previsão linear, você vai ver que você vai bater, você vai chegar em 100. O problema é que se você considerar o 90, se você tirar o 90 da conta, a probabilidade dos próximos dias ser 1, 1, 1 e você fecha 99 é alta. Então, se você não souber muito bem mexer com dado, né, saber enxergar um gráfico e falar, ó, beleza, se eu fizer alinhar aqui, vai dar 100 e alguma coisa, porque eu tenho esse dia aqui que foi 90, só que das duas, uma. Ou eu sei que esse 90 foi alguma normalidade do processo, ou pior, eu não sei explicar por que veio 90. Cara, se você tem um indicador que você não sabe explicar como chegou, aí tem coisa. Tem coisa errada aí no meio, tem um processo muito... No mínimo, você não está gerenciando bem o seu processo. Porque você faz um e outro dia você faz 90, alguma coisa está errada. A gente chamava isso na Ambev de mocó. Mocó, é o Mocó. A gente dizia, ó, o Mocó passando. Quando via essa loucura nos indicadores. Você fez um até o último dia do mês. Aí no último dia do mês você fez 70? Pera aí, pô. Pera aí, pô. Qualquer pessoa que enxerga um gráfico desse falou, o que é que aconteceu aqui, brother? Que tu fez um até agora, tava dormindo, era? Né? Quando... É, e aí, onde é que você encontra isso? Pronto, a base da engenharia é a disciplina de cálculo numérico. Que eu sei que tem professores muito bons que dão, tá? Um cálculo numérico decente. O problema é que a maioria dos alunos vê aquilo ali e fala, ah, não, só quem vai trabalhar com computação vai precisar disso daí, né? E, cara, confia em mim. Cálculo numérico talvez seja a disciplina mais útil do curso de engenharia. Sim. É a que vai te dar a base suficiente para que você consiga trabalhar com gestão, trabalhar com bater meta. E bater meta você vai para qualquer canto. Se você quiser se tornar um psicólogo depois, você vai ver, pô, eu preciso melhorar em tantos por cento a vida dos meus pacientes, arruma um jeito de medir e consegue bater meta com cálculo numérico em cima disso, sabe? Pô, eu tenho um paciente com uma crise de ansiedade. Se eu ir por esse caminho, sei lá, por um caminho de terapia convencional, eu vou chegar, eu fiz isso 50 vezes de um lado, 50 vezes do outro. Faz um teste AB. 50 vezes eu usei terapia convencional e 50 vezes eu usei, sei lá, aquela de Freud, sei lá, terapia especial, né? Quem melhorou? Né? Quem parou de tomar remédio, quantas pessoas pararam de tomar remédio mais rápido. Se você conseguir fazer isso e mexer com os dados, você aplica na psicologia, você aplica no óleo e gás, você aplica na segurança do trabalho, né? Tudo. Uma coisa que a gente fazia, que eu participei até, eu vi que tem muita gente aqui, segurança do trabalho, né? O Ícaro, eu anotei aqui, acho que esqueci.
acho que, enfim, eu anotei aqui Ícaro, acho que Vanessa, né? Ícaro e Vanessa, porque eu botei Copra, na verdade. Mas quando, na segurança do trabalho, na Ambev, a gente sabia que a gente conseguia medir o seguinte, ó, aquela rua eu tenho muito, a gente tem uma coisa lá como é avisar, relato de incidente, relato de risco, por exemplo, a rua é muito estreita para parar o caminhão. Se naquela rua eu tenho muito relato de risco, então existe uma probabilidade alta que naquela rua aconteça um acidente. Então, eu tenho que planejar qual carro que eu vou comprar, de modo que ele seja, nesse caso, mais fino, né? mais compacto, para que eu consiga e tenho que mandar aquele carro para aquela rua, para que o cara não fique em risco. Né? Então, mais uma vez, dados em todo canto. Né? Ok, e cálculo numérico, LCCV a gente trabalha muito cuidado. Alguma iniciação científica voltada à gestão, eu sei que você já trabalhou em algumas, com dado referente a projeto do LCCV, onde geralmente eu inicio nos assuntos, no Alura. Eu curto muito a metodologia para iniciante, né, para você ter as primeiras noções. Alura cursos online eu curto bastante. Tem mais de 700 cursos e eu não ganho nada para ser. Não é à toa que eu botei aí também Udemy, Coursera. Só que assim, uma coisa que eu sempre falo, para iniciante, se você não sabe o que é, quer passar a saber o que é, né? Dizem que a pessoa sabe o que é um idioma quando entende que a pessoa está falando aquele idioma. Né? Mesma coisa, assim, se você não sabe nada de Data Analytics, vai no Alura. Se você já sabe alguma coisa de Data Analytics, talvez um Udemy, um Coursera, alguns cursos mais punks, funciona. E assim, talvez sair do CETEC também te ajude. Né? Vai lá no estudo da computação, bate lá na porta, vai na secretaria e fala, pô, me dá tuas relativas. Vai ter umas relativas muito doidas de relato de computação que pode te ajudar. Vai lá, fala com o Marcinho, fala assim, procura o Márcio Ribeiro, é um professor do Tenlai, e diz, o Kim mandou te procurar, porque ele quer que você ensine para ele um monte de coisa de dados. Aí ele vai te ensinar clusterização, um monte de coisa. Ele vai abrir uma turma para você. Qualquer coisa que foi eu que mandei, que ele depois resolve. Num quarto tópico, né? No terceiro tópico, na verdade, talvez sim, é difícil você falar o que é mais importante, assim, mas tem o mesmo grau de importância no mínimo, tá? É você saber fazer dentro da sua empresa, dentro da sua organização, saber fazer o cascateamento de metas direito, tá? O que é o cascateamento de metas? Você tem a visão da organização, que é geralmente aquela quando você tem a ideia do cascateamento de metas, geralmente o que linka, né, a visão, aquele quadro bonito da parede dizendo que a visão da minha empresa é tal coisa, transformar o mundo, criar pessoas melhores, produzir a vacina do coronavírus em 2 dias, espalhar a vacina no ar, tem aquele mundo bonito, né? Só que aquele mundo bonito tem um abismo entre aquele quadro que está na parede e o cara que está lá embaixo. O cara que, tá no último grau da cadeia, né? E é difícil você chegar para um cara, assim, e eu já trabalhei com motorista e ajudante do caminhão, né? Assim, os caras têm um baixo nível de escolaridade, é difícil você chegar para o cara e dizer, você tem que trabalhar por causa para transformar o mundo em pessoas melhores. Meu irmão, o cara acorda às 4 horas da manhã, pega um busão lotado 6 horas, chega lá 6 horas, pega o caminhão quebra, o calor da peste, aí escuta grito de cliente, volta para casa. Tu acha mesmo que tu vai conseguir convencer um cara desse a transformar o mundo em pessoas melhores? Você se convenceria? Né? Então você precisa ter alguma coisa que linke, né? O que é a visão, o que é que a empresa quer como empresa, como instituição, como CNPJ, tá? E o que é que a cadeia de funcionários precisa fazer. E você faz isso com esse cascateamento de metas. Eu trouxe um exemplo aqui. Que a Ambev chama isso de Target Setting and Cascading, né? TSC. Né, que é muito o que aconteceu lá no Movimento Brasil em 2015, né, no primeiro ciclo estratégico. A gente saiu de 2.000 para 40.000, basicamente só chegando dizendo, gente, é o seguinte, agora a gente tem uma meta. A meta é número de projetos. E a nossa meta é 10. Mas ano passado a gente fez 2. Mas a nossa meta é 10.
Vamos. E de alguma forma foi. 2 é muito alto, 10 é muito alto que 2? Não sei. Como eu falei, naquela época eu não sabia de muita coisa. Talvez eu tivesse mudado a meta menor. Mas deu 10. E assim, para errar, foi um erro legal. Então, sobretudo, você linka com o cascateamento de metas o que é a visão da empresa, a visão do CNPJ, com a base da pirâmide. Né? E aí, a questão é, como é que você envolve todo mundo nisso? Porque é um desafio. Né? Por exemplo, você tem aqui o faturamento. O faturamento, se você fizer a matemática, é o número de projetos, tá? E o ticket médio. Se você tem, por exemplo, um faturamento da empresa, você pode colocar o faturamento para o presidente da empresa. Se abaixo do presidente tem um diretor de projetos e um diretor de financeiro, vamos supor, você pode dar para o diretor de projetos o número de projetos e para o diretor de financeiro o ticket médio, né? Se abaixo do diretor você vai ter gerentes ou analistas ou, sei lá, o vendedores, você pode dividir. Alguns vão ter leads totais e outros vai ter a conversão do funil de vendas. Né? Então, você vai cascateando a meta de forma que matematicamente ou logicamente você consiga linkar as duas coisas. Né? Se eu pegar os meus leads totais, que seria o número de clientes que eu consegui o número para ligar para oferecer, é o número de clientes que eu vou oferecer isso aqui, e pegar o meu funil de vendas, né, que é a conversão do funil é a razão entre o que eu vendi sobre o que eu ofereci. Né? Você vai pegar o número de projetos. Matematicamente isso faz sentido. Se eu pegar o número de projetos e multiplicar pelo ticket médio é o valor de cada projeto, eu vou ter o faturamento. Né? Então, você começa a linkar, nesse caso, matematicamente, os indicadores, mas esse link pode ser lógico também. Né? Por exemplo, faturamento. Eu posso ter uma terceira meta aqui chamada turnover, que é a quantidade de pessoas que pedem demissão da empresa. Só que, você pensa, pouquinho, vamos lá, tá viajando. Turnover não tem nada a ver com faturamento, porque turnover fala sobre gente, e faturamento fala sobre dinheiro. E isso todo mundo pede demissão, quem vai vender? Né? Então você precisa ter ali algumas metas que você vai fazer uma relação lógica. Eu preciso controlar turnovers, porque se o povo sair, eu não consigo vender. E se eu não consigo vender, eu não tenho faturamento. De fato, não existe uma relação matemática entre turnover e faturamento, pelo menos não a princípio. Né? Essa matemática não é nata, ela não é trivial. Mas confia em mim que tem. Eu nunca vi empresa sem funcionário vender. Né? Pelo menos precisa ter o presidente ou o cara que desenvolve para vender. As empresas não é a inteligência artificial que cria, né? Pelo menos até então. Pode ter algum que já está criando aí. Então, você encascateia isso do topo da pirâmide para a base da pirâmide, criando justamente esses joguinhos lógicos e matemáticos para conseguir envolver todo mundo. Né? E a pergunta maior é como você controla isso. Né? Porque se você tem essa pirâmide formada, como é que você garante que as metas estão sendo acompanhadas? E aí você tem os ciclos de reportes. Né? Você vai fazer reportes diários e semanais para fazer ajuste, tá? Ajuste de performance, ajuste de corrigir caminhos, corrigir direções. Tá? Os gerentes vão fazer com os analistas, os diretores vão fazer com os gerentes, e o presidente vai fazer com o diretor. Tá? Sempre seguindo a pirâmide. O presidente faz o feedback para o diretor faz o report da meta dele. Então, por exemplo, o gerente ele não acompanha a meta do analista. É durante as reuniões de report, reuniões de relatório. Não é relatório em DocX, não usa DocX, pelo amor de Deus. O cara de baixo fala para o de cima, finalizei minha meta, a meta era essa, eu finalizei tanto por causa disso. Aí o gerente fala para cima e vai se comunicando dentro da pirâmide com esses dois tipos de reuniões. As diárias ou semanais para corrigir rota e as mensais para fazer reporte de resultado, para fazer prestação de contas. Isso é um erro muito grande que às vezes eu vejo, é que a galera não tem reunião de reporte. E só você mandar alguém falar que não atingiu a meta, você já cria na pessoa um senso dela pensar, sobretudo, por que ela não atingiu, já é meio que um PDCA que ela faz aquilo na cabeça, o que é que ela tem que fazer para atingir, de novo PDCA, você força ela, porque ela precisa falar isso, ela precisa falar isso, ela precisa pensar. E, sobretudo, isso em algumas pessoas funciona como um gatilho para bater a meta, que ela fala, bicho, eu quero bater essa meta só para não dizer que eu não bati. Eu nem gosto de fazer isso.
mas eu preciso bater só para dizer que eu não bati, só para dizer que eu bati, tá? Indo para do jeito certo agora. E do jeito certo só tem um slide, porque ele parece simples e o conceito dele é simples, mas ele não é tão simples assim, né? Senão a gente não estava nessa posição que a gente está hoje. Eu linko o jeito certo sempre com 3 palavras, tá? Isso aí sou eu, isso aí não é o Falcão, né? Pragmatismo, ética e segurança, tá? Primeiro, todo mundo precisa estar seguro. Ah, mas o meu time trabalha desenvolvendo. Beleza. Mas ele trabalha sentado numa cadeira. Não tem como ele ficar inseguro. Depende. Se você manda ele trabalhar 24 horas por dia, possivelmente ele vai se levantar da cadeira depois de 24 horas, ele vai faltar força nas pernas, ele vai apagar no chão, vai bater a cabeça e vai morrer. Segurança. Tá? É do jeito certo. É para trabalhar 10 horas? É para trabalhar 10 horas. É para trabalhar 12? É para trabalhar 12. Sabe? É para trabalhar 8, 6, 5, whatever. É para segurança. Como meu time tá, se ele tá bem, pragmatismo. Pragmatismo é bateu, bateu, não bateu, bateu. Não adianta chorar. Se você faz um indicador claro, né, transparente, você consegue mensurar, não tem porquê no final você permitir interpretações, se bateu o indicador e se não bateu. Pragmatismo precisa ser na hora de avaliar o indicador. Bateu ou não bateu? Ah, o indicador era 50. 49 é 50? Não, sinto muito. Você pode até criar lá umas zonas de subperformance, 98% da meta você bate. Mas você bate com desconto aqui e tal. E, sobretudo, talvez a parte mais tensa, né? Que é ética. Eu quero que um dia vocês vejam, se um dia vocês trabalharem em alguma empresa que possibilite vocês terem essa vivência, ou se vocês aplicaram isso em algum lugar, vocês vão ver que vai começar a surgir os mocó de indicador. Isso parece ser besteira, não. Ah, não, ético é o cara que não ético é o cara que rouba. Não é. Se você der para o cara 5 indicadores, você vai ver, se você entrar a fundo, o cara tá fazendo um mocozinho ali que é para bater o indicador. Alguma coisa que ele não fez, mas que ele disse que fez. Alguma conta que ele sabia que não era para entrar, mas entrou. Vá por mim. É fácil você dizer que você é ético quando nada está em jogo. E principalmente, se vocês estiverem em um local que tem bônus, vocês vão ver o que fala a gente chamava os mocó. Estou usando essa palavra, que é a palavra que a indústria usa, tá? É os mocó rufando com força. Vocês vão ver o mocó rufando, de gente que você achava que era uma pessoa decente, fazendo mocó. E se esse cara chegar no governo, chegar lá, for um presidente da república, o cara vai fazer merda. Porque o problema dele é com seguir regra, tá? E por último, com equipe. Com equipe é fácil. Porque é só gente. Mas será que é só, né? E aí eu repeti gente em um monte de lugar no slide, porque eu fiquei meio que desesperado para aparecer gente. Mas eu quero que vocês gravam mesmo. Gente, gente, gente. E aí, eu já vi gente falando, não, pra gente não tem metodologia. Mentira, pra gente tem metodologia para um cacete. Tem algumas palavras. Ciclo de gente, que é um ciclo, um calendário de quando você vai dar feedback, quando você vai pegar o feedback, quando você vai criar um plano de ação pro cara, quando que o cara vai prestar conta do plano de ação individual dele, chama PDI, tá? Plano de ação individual. Que é basicamente o seguinte, eu tenho um time de 5 pessoas, tá? Eu classifico ela numa escala, sei lá, de 1 a 10. Pessoas com menor que nota 3, tá? Entram em um PDI. Você vai chegar com essa pessoa, você não vai demitir ela. Você vai chegar e dizer, você tem esse problema aqui, 2, 3. Você precisa fazer isso até tal data, isso até tal data, e mudar esse comportamento aqui até tal data. Ok? Ok. Nessa última data aqui, a gente vai conversar. Né? Quando chega a data, você fala, você tinha 3 coisas para fazer, isso, isso e isso. Isso você fez, isso você não fez, isso você fez. Ok. Você preencheu isso aqui, isso aqui. Esse outro aqui, por que não foi feito? Por causa disso, disso, disso. Então o problema é outro. Beleza, abre um novo PDI e cria de novo. Daqui a 3 meses a gente conversa de novo. Perceba, não é um plano de ação para a empresa. É um plano de ação para o funcionário melhorar como pessoa. Isso é metodologia. Né? O líder precisa ser, sobretudo, gente.
tá? Você precisa se preocupar de fato com o desenvolvimento das pessoas, e não se elas estão trabalhando, mas se elas estão se desenvolvendo. Se ela estiver se desenvolvendo, ela está trabalhando, é automático, tá? Utiliza do TSC, da cascateamento de metas, para olhar a gente, tá? E, sobretudo, você tem que ter líder, por exemplo. E o mais foda é o segundo ponto, né? Que é onde encontrar coisas nessa área, tá? Como aprender isso, né? Cara, eu só aprendi a ser gente com o líder bom. Só aprendi a entender que gente é importante com o líder bom. E o mais difícil é isso, eu não consigo te dizer um local, não, vai na escola de liderança XPTO, que você vai encontrar lá a fórmula secreta da liderança, né? Né, tem que ir lá e tem que ter meio que a sorte de ter um líder bom, entendeu? E isso é complicado, né? O Clóvis de Barros, ele fala uma coisa muito legal, sobre os livros, né? Tem um livro lá, 7 hábitos para você ser feliz. Aí o mesmo autor, daqui a 3 meses, lança lá, 8º hábito para você ser feliz. Oxe, os 7 não funcionaram, não? Né? Sempre tem essas coisas, assim, ele cria umas histórias muito boas sobre o ambiente corporativo que às vezes faz sentido, né? Mas sobretudo é isso, assim, é difícil você dizer, não, faz isso, faz isso, faz isso que você é um líder bom, né? Na verdade, liderança é algo que se aprende com líderes bons, tá? Isso é complicado de você desenvolver, mas desenvolve conhecendo pessoas, e assim, as pessoas são boas, né? A gente está em tempos muito, muito tenebrosos, assim, e a gente às vezes esquece de que as pessoas, de como as pessoas são boas, mas elas de fato são, tá? E aí, eu coloquei de propósito um slide sobre liderança, mas é o slide igual, a menos de uma foto, do de gente. E foi de propósito mesmo, porque para mim liderança é gente. Sim. O líder, a gente tem que parar de desmistificar a liderança, assim. Ah, não, liderança é um cara, um inferno astral, é filho de Deus. Não. Cara, o líder faz a metodologia, ele desenvolve seus liderados, os caras estão com clareza para trabalhar, consegue conversar? Ok, é líder. Líder. Não precisa ter a didática do Ariano Suassuna, não precisa ter a experiência de gestão do Bill Gates, não precisa ter a genialidade do Steve Jobs. Cara, back to basic, assim, nesse caso, sabe? Volta ao básico. Faz o básico. Pô, o cara já recebeu um feedback? Não. O cara já teve um plano de ação? Não. Ah, quando que você fala o nome das pessoas? Ah, quando é pra demitir. Aí é bom, né? Aí tu é o líder do cara, tu contrata o cara, passa 2 anos lá, o cara fazendo mera, tu não atua no desenvolvimento dessa pessoa, e daqui a 2 anos você fala, ó, tu vai ser demitido. Não, pô, tá errado. Muita gente fala, não, esse estabilidade de servidor público é um absurdo. Eu garanto pra você, é mais difícil você demitir uma pessoa na Ambev do que você demitir uma pessoa no serviço público. Garanto pra você, a menos que a pessoa tenha falhado com ética, que é a única coisa que demite por justa causa na Ambev é ética, você fez merda. Roubou. Sim. É mais difícil você é mais difícil você demitir alguém dentro da Ambev. Eu já vi pau de gerente com o gerente falar, eu tenho que demitir o gerente de gente falando, você não vai porque você não abriu o PDI. Ah, precisa demitir tal pessoa, tá fazendo merda. Beleza, tá fazendo merda. Ok. Me passa aí os últimos 3 PDIs, quais foram as ações que ele fez, quais foram as ações que ele não fez, qual foi a nota deles nos últimos ciclos de avaliação. Ah, não fiz nenhum PDI. Então não vai demitir, vai ficar com ele, vai ter que bater meta com essa pessoa ruim. Porque não seguiu o processo. Sem processo não tem demissão. É tão simples quanto isso. Você se sente seguro lá dentro com relação à demissão, porque antes de você. Sim, o processo é tão claro que antes de você demitir, você já sabe que você vai ser demitido. Já tá claro para todo mundo. Porra, tu tomou uma nota baixa. Fez o PDI, não fez o PDI. Tu tomou tua nota baixa, abriu o PDI, tu não finalizou o PDI, tu não tá batendo meta, teu comportamento tá todo errado. Não vai demitir. Aí você já sabe. Gente, vazei. Mas, sobretudo, você não consegue demitir ninguém. Assim, demitir é difícil, tá?
E demitir é difícil porque o gerente não segue o processo. Tá? Beleza. E tech? Aí tem um ponto, né? Porque a gente vem falar aqui da LCCV, de tech, eu só falei sobre gestão e sobre Ambev agora. E tech, onde é que fica na história? Né? A tecnologia hoje, sobretudo transformação digital, está sobre gestão, certo? Gestão de comunicação, gestão de dados e gestão de solução. Tá? Gestão, que a gente chama de gestão de produto. Link esses 3 pontos sempre. Comunicação, dados e produto. Tá? Ah, só tem um cara que só sabe fazer produto bom. Vai dar pau, você não vai ter arquitetura de dados. Tá? Um DBA muito bom para criar banco de dados, para criar a melhor estrutura de dados possível. Se não tiver o cara de produto, não tiver o cara de comunicação, você vai criar um banco de dados, na maioria das vezes, errado, que não vai ser consumido por ninguém. Se você não tiver o cara de comunicação, você vai criar uma solução muito foda, com uma estrutura de dados gigante, massa, vai resolver o problema da Petrobras. Se você não tem comunicação, ninguém vai usar. E assim, eu não sei se você sabe, mas um software só faz o papel dele, não é quando ele é desenvolvido, é quando ele é usado. Né? Quando a tecnologia ela só cumpre seu papel quando ela é usada. Né? Se vocês olharem para trás e perguntar quem criou por exemplo, quem criou o computador, a Xerox. Ninguém usou o computador da Xerox. E você sabia que a Xerox, aquela empresa de copiar papel, Xerox mesmo, Xerox, uma empresa lá, que era uma empresa, ela criou o computador. Ninguém sabe disso. Porque ela criou um computador que ninguém usou. Agora, se eu disser, não, quem criou o computador foi, sei lá, o Steve Jobs, a Apple, a Microsoft, vocês vão saber. E não foi, né? Então, pensa nisso. Comunicação, dados e produto, né? Sobretudo, tem algumas bases também, tá? E aí eu gosto também sempre de ressaltar, né? Antes de tudo, matemática, tá? Tech é muito sobre número. E sendo sobre número, ele acaba por muitas vezes esbarrando no aspecto matemático. E que você precisa saber, tá? Não é que você todo dia vai ter que resolver uma integral, você vai ter lá uma integral que você vai ter que transformar em uma série e saber se converge. Eu lembro ainda do cálculo 2. Saber se converge pelo teste de não sei o que lá. Não é isso. Não vai precisar saber isso. Ou talvez vá, se for trabalhar em um campo. Mas você vai precisar modelar problemas reais no computador ou em alguma tecnologia. Para você modelar problemas reais no computador, você vai precisar em algum momento da matemática, sobretudo da estatística. Tá? E aí repete métodos numéricos, repete estatística, repete geometrias e álgebras, repete os cálculos. Tá? É muito forte essa área, né? Muito forte mesmo. Mas aí você fala, Kim, então vamos lá, você está errado. Por quê? Eu li que que a matemática surgiu lá atrás e o computador não tem 100 anos. Então, peraí, se é só matemática, né? Se é só matemática, então por que o computador não nasceu, sei lá, na Grécia com Aristóteles? Por que Aristóteles não fez uma soma e criou o computador do lado? Né? Então, é porque você começa a cair em algumas coisas que unem vários campos. Né? É fácil você construir base na maioria das vezes, mas o mais difícil é você linkar as bases e transformar a base em um produto, em uma solução. Né? Então, é isso que essas matérias aí, introdução à computação, modelar e simulação de processos, tenta reproduzir. Cara, eu amei modelar e simulação de processos na graduação, acho que vocês vão ter, 8º período, porque ele pega lá, pô, tem eu tenho sei lá, um cilindro aqui com determinado produto, eu abri uma torneira, como é que eu consigo saber como que o nível da água baixa conforme o raio do buraco da torneira, né? Se eu botar uma torneira de tanto, como é que é a minha velocidade para baixar o nível, né? E você começa a fazer algumas contas, porque, por exemplo, por um lado você está em geometria, aí você precisa fazer algumas contas, aí você usa Laplaciano, você está no cálculo, aí você, em alguns casos, precisa resolver o Laplaciano com série, aí você linka com matrizes,
porque você tem testes de séries que vai usar matrizes, e aí você vai começando a unir vários campos de conhecimento, fora a física, a química, aí você abre o computador, aí junta a computação no meio, qual a linguagem que eu vou utilizar, eu vou usar uma linguagem compilada, não vou, qual a quantidade qual o volume de processamento de dados, pô, eu vou ter que abstrair para um C++, que é mais rápido, ou eu posso manter um Node.js que é mais rápido de desenvolvimento, mas aí eu vou demorar muito para executar. Você começa a linkar, né? E linkar essas bases, que na maioria das vezes leva tempo, que é difícil, né? E que linkar essas bases é o mundo tech, né? Só que, contudo, né? E aí, para finalizar, contudo, o tempo vem mudando, né? E as profissões também, tá? E se fosse hoje para escolher 5 big bets, né? 5 grandes apostas que eu diria, o que é que o cara precisa saber para os próximos 10 anos? Bota 100 anos aí, porque fica fácil para nós. Olha, vou não para 100 anos, porque eu não sei não. Em março de 2020, eu não sabia nem se ia ter gente no final desse ano com o coronavírus. Eu vou apostar em gente para aqui a 100 anos. Não sei. Mas 3, 4, 5 coisas, né? Programação, não tem como fugir disso, tá? É lá mesmo, sinto muito, é lá nas classes, na herança, no if, no else, nos condicionais, nos loops, nas arquiteturas. É lá na computação que as coisas vão girar, tá? Saber gerenciar projeto, e aí eu puxo a sardinha pro meu lado, começa por Falcone, depois vai para Ágil, depois vai brilhar. Depois vai brilhar em algum lugar, tá? Bota um Scrum depois, mas assim, pega a base no Falcone, tá? Muito bom de verdade. Gasta um tempo tentando ler, entender como é que aquilo foi criado, porque assim, é foda mesmo, tá? Análise econômica, no final das contas, entendam. Tudo é sobre dinheiro. Mas eu discordo porque o dinheiro é uma coisa que oprime. Eu sei de muitas coisas sobre dinheiro. Mas no final das contas, no mundo que a gente vive, tudo é sobre dinheiro. E para tocar hoje um projeto de uma batedeira, ou de um satélite, ou de um machine learning para comprar e vender Bitcoin e ganhar dinheiro com isso, vai precisar de dinheiro, né? Análise econômica é extremamente importante você saber, entender qual é o seu problema de gestão, entender qual é o seu problema técnico, extrair o que é financeiramente viável daquilo. E aí, gente, com um monte de interrogação, eu colocaria uma interrogação em março de 2020, que eu não sabia se ia ter, né? Que é a do Covid, mas me parece, até o professor aí já foi vacinado. Me parece que vai ter gente sim, a gente vai sair dessa. E por último, dados, tá? E como trabalhar com eles. Big Data, Data Analytics, aquelas coisas lá que eu falei no começo. Aqueles nomes estranhos, que é tão estranho quanto útil, tá bom? Por último, pessoal, a gente tem 8 minutinhos. Desculpa, era para ter reservado 20, 30 minutos para tirar dúvida, mas infelizmente não foi possível, eu me empolguei naquela primeira parte, tá? Mas aí, se surgirem retrodúvidas nesse processo, né? E eu não sei se essa palavra retrodúvidas existe, eu lembrei de retrocusto, aí, né, com o perdão do Aurélio, ele me perdoe, eu criei a palavra retrodúvidas, que é a dúvidas que vem depois. Manda um zap, manda lá um e-mail, manda qualquer coisa, faz um sinal de fumaça, sei lá, qualquer coisa desse tipo. O link da apresentação, se vocês quiserem, tá aí embaixo. Eu tentei até ver um lugar onde vocês clicassem e aparecessem, mas acho que o Zoom não é possível. Eu vou escrever aí no chat, tá? Pode mandar para mim, que eu boto no mudo para eles baixam na área que a gente tem conjunta. Tá, beleza. E é isso, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Mais uma vez, desculpa porque a gente não vai ter tanto tempo para dúvida. Mas estou aberto aí a responder qualquer coisa. Valeu, Kim. Valeu, obrigado. Pessoal, passando já a palavra para vocês aí. Aproveitem aí o tempo com ele, tá? Comigo, na próxima aula, a gente conversa. Vai ser a Ariana que vai falar sobre habilidades do século XXI, que foi o TCC dela, que ela defendeu há 15 dias, tá bom? E aí, pessoal, alguma pergunta? Algum questionamento? Eu tenho. Eu tenho aqui também.
Se preparem aí, porque no final eu queria que vocês abrissem a câmera. Você consegue abrir a câmera aqui? Pra gente fazer uma selfie aqui, né, pô? Porque selfie agora é assim, tem que abrir as câmeras aí e a gente faz uma foto, uma selfie com todo mundo aí. Eu tô sem webcam aqui, vocês estão É. Ah, Mas eu boto aí essa tela, tem minha fotinha aí. Se quiser, eu boto a foto grande aí. valeu. Vai lá, quem vai perguntar? Quem vai falar? Eu tenho. No caso, a gente é estudante de engenharia química. E, como eu falei, eu tive um pouco de experiência já com essa questão de programação, só que a linguagem que a gente utiliza é Python, que está crescendo muito e tudo mais. E eu queria saber contigo como foi para superar essa dificuldade com a programação em si, porque até então a gente modelar um problema específico e aquele problema ser aplicado para a gente poder utilizar é uma coisa, mas a partir do momento que você coloca uma outra pessoa para utilizar aquilo que você desenvolveu é outra. E para isso você precisa de um domínio muito maior de programação para você criar uma interface, para você desenvolver algo muito mais complexo. E como é, então, para a gente saber lidar e desenvolver uma coisa que a gente até então não está preparado? Tá. Assim, como eu falei lá na minha história, né? Eu tive a honra de trabalhar 3 anos com aqueles 2 nomezinhos que eu falei, né? Com o Ricardo e com o Diogo, tá? Então, nesses 3 anos, eu aprendi tudo que vocês possam imaginar, assim, da base, tá? Programação. Então, aí você me pergunta, beleza, a solução para o meu problema que você está dizendo é eu ir para o LCCV? Talvez não, tá? Ou talvez sim, não sei. Então eu vou me ater de fato a como eu aprendi e não onde ou com quem eu aprendi, tá? Programação é algo assim. Eu aprendi programação eu aprendo sempre, né? Mas assim, foco mesmo em aprender, né? A parar para aprender, eu aprendi em 2 momentos da minha vida. Primeiro foi lá, e lá foi muito learning by doing. Tem um site que o ICF é um dos criadores, chamado The Huxley, que lá tem uns problemas de computação, que lá te ajuda muito a compreender lógica de computação, tá? Procurem no Google isso que eu coloquei no chat. A lógica básica você encontra lá, tá? E aí eu voltei para o LCCV com a lógica de programação em mim, né? Assim, sabia fazer um if, else, construir modelos físicos e tal. Mas, de fato, essa parte de transformar o que é um código em um produto, ela veio depois. Assim que eu entrei no LCCV, eu usei muito a Alura, que foi por isso que eu falo tão bem neles, para aprender. Minha primeira interface foi a interface de um curso do Alura. E aí, passei 3 meses fazendo curso lá, trabalhava, dava 6 horas, estudava até umas 10. Estudava, fazia interface, testava, bota o botão aqui, bota o botão para outro lado, manda esse botão para a API resolve a conta, devolve para o front, mostra o negócio na tela. Essa arquitetura é mais básica. Posso botar microserviços aqui agora, utilizar essa tecnologia. Então, você vai tendo ganhos sistemáticos no compreender do sistema, né? E linkando junto aos seus fatores 2 coisas, que é, primeiro, compreendimento do problema de engenharia e como ele vai ser resolvido, e se numa segunda fase, a entregar a solução para o cliente final, que aí você passa por um processo de produtização, tá? Solucionar o problema de engenharia talvez não seja a parte mais difícil, né? Hoje o Python, como você falou, ele tem um arcabouço de biblioteca de data science gigante, assim. Fazer um gráfico de linha trivial, construir uma rede neural trivial. Em uma tarde você consegue, talvez em 1 hora, se você tiver os dados bem feitos. Tá, beleza, mas como é que você transforma essa solução? Primeiro, como é que você testa para saber se aquela solução computacional compreende a realidade? E segundo, como é que você transforma essa solução em um produto? A primeira pergunta que eu faço é: você usaria esse produto se você não soubesse programar? Né? E aí você tem várias coisas que vão desde aspectos comerciais de marketing, sobre como produtizar, até UX, UI, que é como você construir a cor do botão para que o cara clique na caceta daquele botão. E nada vai ser, eu vou adiantar isso para você, nada vai ser
tão traumatizante quanto você construir uma interface, você der para o cliente testar, ele testar na sua frente, porque você pensou na sua cabeça toda a linha de raciocínio da interface, do código, da simulação, tá tudo perfeito aquela interface. Aí vai o cliente e clica em um botão que não tem nada a ver, que não era nem para ele clicar. E aí você entende, mais uma vez, que você não consegue fazer tudo. Que talvez o que você era bom no mundo matemático não seja tão bom no mundo de UX, né? Todo mundo abre o Google e sabe exatamente onde tem que clicar. Ninguém precisa de um manual para pesquisar alguma coisa no Google, né? Então, a etapa de prototização é outro campo da engenharia, né? Outro campo da engenharia, não. Outro campo da computação, enfim, une várias coisas, como eu falei, comercial, marketing, próprio desenvolvimento, UX, UI. Você vai ter aí um vasto gama para você produtizar algo. Tá bom? Obrigado. E aí, Kim, alguém mais quer perguntar? Eu, professor, Ícaro aqui, Kim. Vai lá. Eu uso muito o Udemy Academy para fazer alguns cursos rápidos. Você tinha falado também do Alura, que foi acho que você considerou o melhor que você usou, mas como eu uso muito o Udemy, eu sei que tem muito curso que a gente chama trampolim, né? Que eles fazem um curso para vender um outro. O Alura também é dessa forma? Você podia falar mais um pouco sobre ele? Não, o Alura, você paga a plataforma, você não compra o curso, né? Então você assina a plataforma, você vai ter lá 800 cursos, você vai ter desde gestão ágil lá até desenvolvimento Python, Data Science. Eu tô melhor que os caras do marketing do Alura aqui. Você vai ter vários. Stream, né? É como se fosse um stream, isso, é como se fosse um YouTube de curso, né? E o mais legal, assim, cuidado, assim, eu não falei que ele é o melhor, tá? Ele é o melhor para quem está começando, pelo menos na minha concepção, porque eles voltam à base, tá? Tipo assim, antes de ensinar Java, por exemplo, ele ensina o que é uma orientação a objeto, tá? Então, meio que, vou ensinar Java, beleza, mas ele começa do início. Começa ensinando o que é um if, como é que declara uma variável, o que é uma declaração de variável, né? Então, meio que ele faz a linha... Eu gosto muito da didática, porque por muitas vezes é maçante, porque tem coisa que você já sabe, mas eu gosto. Assim, o óbvio precisa ser dito, né? E aí você vai fazendo as formações lá, gamifica, é muito legal, tá? E aí você paga uma vez só. O anual, tá? É meio salgado o preço, mas assim, se você dividir por mês, dá 2 McDonald's. Tá? E assim, se você come McDonald's, se você come 2 McDonald's no mês, não há motivo para você não parar de comer 2 McDonald's e assinar um negócio desse. Beleza, tá? Valeu. Oi, Ícaro, tem só uma observação que eu quero fazer. Eu falo um pouco sobre isso no empreendedorismo, mas essa estratégia de venda que os caras fazem, tem um cara que deu o nome de hackeando o conteúdo. Você pega uma coisa macro, tá? Subdivide em partes, e aí você dá uma parte e vende a outra, e vende a outra, e vende a outra. É uma estratégia muito interessante de marketing, certo? E se você está aprendendo com o método do cara que está fazendo isso, compre o outro, entendeu? Porque o importante não é o cara, é você aprender. Tá? Então, eu frequento muito cursos online, eu estou em comunidade, eu faço parte de 3 comunidades, que na verdade é um curso online que fica o tempo todo para você trocando ideia com a comunidade, né? Então, eu participo de 3 comunidades hoje, então tem várias formas de aprender, né? Através das plataformas específicas como essa, e outras assim, mais genéricas, né? Que tem a ver com lifelong learning, que é uma das habilidades que eu vou falar na próxima aula com a Ariana. Beleza? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, pessoal? Ou a gente pode encerrar aí? Algumas pessoas precisaram sair já. Marcos, Jardiel já foi. Marcos, Eric, Ananda, Alice, podem perguntar e podem também encerrar a aula. Eu estou contemplado, professor. Agradeço muito aí, aprendi demais. Maravilha, Jardiel, maravilha. Alguém mais, pessoal, quer falar alguma coisa? Pode ser perguntar e pode ser falar alguma coisa, né? Dar algum depoimento aí em relação ao aprendizado aqui da aula de hoje, né? É importante a gente ter esse feedback também, né?
para a gente poder melhorar, né? A gente precisa de feedback, eu preciso de feedback, né? Já estou entendendo que é algo que vocês gostaram, né? Para que eu possa repetir, né? E que o Kim também possa melhorar. A gente trabalha assim. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima sexta-feira, tá? Essa aula ela tá gravada, né? A nossa conversa aqui hoje. Eu vou colocar ela lá no Moodle, tá certo? Para se vocês quiserem assistir de novo, pegar alguma outra parte, vocês pegam lá. Valeu. Um ótimo final de semana aí a todos vocês. E assim, gratidão imensa, Kim. Você aí foi muito show, cara. Muito show. Valeu mesmo. Valeu.